Bem-vindo ao Digital Backstage. Aqui a gente fala sobre os bastidores da transformação digital. Acompanhe a gente aqui, se inscreva no canal, nos nossos canais no Instagram, LinkedIn, todos que você quiser. E acompanhe aqui cada semana episódios novos. Sempre muita coisa boa aqui, né, Edu? Eu sou Andréia Dietrich, consultora de transformação digital. E eu sou Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, conselheiro de empresas e apresentador aqui do nosso Digital Backstage. Muito feliz de estar começando mais um super episódio, hoje com um convidado super especial. Sempre especial. Sempre especial. Alfredo Soares, conhecido de muitos de vocês aí nas redes, né? Cara bastante conhecido. O Alfredo é sócio da Vetex e da CRM Bônus, cofundador do G4 Educação, que depois ele vai falar um pouquinho. G4 tem feito um trabalho incrível aí em educação corporativa. É autor do Bora Vender, Bora Varejo, e um super especialista em varejo, em e-commerce, e um dos caras que eu respeito pra caramba, que fala de empreendedorismo digital, e-commerce. Alfredo, seja muito bem-vindo conosco. Primeiro, obrigado pelo convite. Acompanho o podcast de vocês, sempre conteúdos muito maneiros, práticos. Pô, acompanho teu trabalho, a gente sempre se falou ali no Insta ali para viabilizar nos eventos. Isso aí. É isso, cara. Acho que o Vitão, ele define bem assim. Ele fala, cara, nós dois, Vitão é o novo CEO da Loja Integrada, né, meu sócio lá. E ele fala assim, nós dois somos verdadeiros obcecados pelo cliente. E é verdade, acho que no final do dia eu tenho uma obsessão pelo comportamento do consumidor, pelo cliente, por essas mudanças que a gente vive no nosso consumo de tempo, de dinheiro, de produto, de serviço. E isso faz com que a gente consiga, muitas vezes, traduzir para boas práticas, para estratégias e conectar, né, esse digital com esse mundo físico, com experiência e fazer negócios interessantes aí ganharem escala. Fredo, acho que para quem não conhece, conta um pouquinho, de uma forma breve, a tua trajetória de X-Tech, Loja Integrada, sócio Vetex, depois sócio CRM Bônus, autor de livros best-sellers, apresentador de podcast, palestrante. Como é que foi tudo isso? Faz um resumo pra gente aí dessa trajetória bacana do Alfredo. Esse resumo dá pra ser um monólogo, mas, cara, eu comecei de uma forma muito tradicional no mundo dos negócios, no mundo das vendas, que eu não consegui um estágio. Fui rejeitado em 6 entrevistas de estágio para ser designer, para ser criativo em agência, estagiário de criativo, né, de criação de agência de publicidade. Eu cursava publicidade no Rio de Janeiro, uma faculdade particular. E aí, cara, eu fui imprimir um trabalho e vi uma oportunidade de ser representante gráfico. Pô, eu tava falando lá que dava para ganhar R$4.000 por mês. Eu falei, porra, excelente, isso aqui me interessa. Vi como é que fazia. O cara falou, você tem que comprar o kit gráfico para ser representante. Então, meu primeiro emprego, pra galera que tá assistindo a gente, não tem história bonita. Eu comprei meu primeiro emprego. Paguei lá 400 com a minha mesada lá e falei, agora eu vou começar. E foi muito engraçada essa história. Eu conto no livro, conto nas palestras, porque aí eu fui pra casa, aí falei, cara, agora eu preciso pensar numa logo, num nome e tal. Então eu tive que, né, ser cliente meu mesmo. Já tava empreendendo. Já tava empreendendo ali, acabou tendo que nascer assim. E aí, eu fiz a logo, Ideias Carioca, fiz o cartão de visita, botei meu telefone, botei o e-mail. Naquela época ainda tinha MSN, né? Então, botei ali o meu MSN e tal, era Orkut. E aí, cara, eu mandei rodar e fiquei amarradão e falei, porra, agora é pegar o material, sair pela rua, distribuindo para o maior número de pessoas. Eu conto essa história que ela é sempre legal e sempre as pessoas me comentam dela quando eu falo. E aí, cara, eu errei meu telefone. Então, assim, eu automaticamente consegui comprar o meu primeiro emprego e me autodemitir no meu primeiro emprego. Porque todo aquele plano que eu tinha criado... todo o teu investimento. Todo aquele plano que eu tinha criado foi por água abaixo. Aí ali é onde começa a nascer, a ativar o espírito vendedor, né? O que é o vendedor? O vendedor é um story selling. É aquele cara que sabe vender ao longo da história, que sabe conectar os acontecimentos, o produto, o serviço com a história. E aí, eu, obviamente, criei a história de, mudei meu número, por isso que, tô aqui e tal. E aí eu riscava o meu número. Só que toda aquela estratégia de sair dando cartão de visita, panfleto, imã de geladeira na época, mudou, né? Porque eu tinha que ficar riscando. Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Aí eu comecei a aprender a ser vendedor. Porque vendedor todo mundo é. Uns aprendem a ser vendedor. Que era o quê? Cara, todo dia eu vou riscar 20 cartões e vou sair de casa com 20 cartões para entregar. Na volta da faculdade, eu paro numa rua cheia de negócios,
e entrego para 20 negócios. E não fico riscando na frente do cara. Porque o riscar na frente do cara é muito ruim. Quando você risca antes, às vezes o cara até passa batido. E aí, cara, porque tu não chama atenção daquele problema. E aí, o que rolou? Eu peguei e falei, cara, eu tenho que escolher 20 empresas. Então, ali eu aprendi a customização da venda. Que depois, 10 anos depois, no mundo do e-commerce, o e-commerce é isso, é a capacidade de eu vender para o Edu de uma maneira, para você de outra maneira completamente diferente. Do meu site apresentar um produto para o Edu, para você outra completamente diferente. Só que nessa época eu já comecei a entender isso. Eu falei, cara, entre dar um cartão meu para uma ótica, que vai rodar cartão uma vez por ano, vai mandar rodar caneta, né, que era gráfico e brinde, uma vez por ano, pô, eu tenho que ir num restaurante que vai precisar toda semana. Então eu comecei a selecionar para quem eu prospectava. Isso era eu, de uma forma instinta, aprendendo sobre definição de CP, né? Definição de persona ali, definição de cliente para adquirir. Mas, long story short, começo como vendedor de cartão de visita. Aí, obviamente, os clientes começaram a falar assim, pô, eu queria um site, você faz site? Eu começo a fazer site, entro nesse universo digital, e aí começaram a ter as ligações. Pô, eu queria transformar meu site no e-commerce. Como é que faz? Você faz isso? E aí, o bom e o ruim do vendedor, né? Você faz tudo. Às vezes, é perigoso isso. Não aconselho tanto assim para todo mundo. Eu falei, lógico. E aí, quando eu falei lógico, eu falei, pô, tem que procurar como é que eu faço isso aqui. E na época eu vi 2 caminhos. Eu vi o WordPress, que era bem complexo, na época, então mais ainda, e vi a Vetex, que era R$90 mil o pacote start da Vetex para você fazer um e-commerce. E falei, cara, meus clientes pagam 1.500 para fazer um site. Eles nunca vão pagar 80 mil para ter um e-commerce. Deixa eu tentar o WordPress. Vendi 46 projetos, tive problema em 47. Deixou a bomba no WordPress, bati a cabeça, achei um CTO, e aí começamos a desenvolver um sistema que o meu cliente conseguisse usar, que fosse fácil da gente montar. Esse é o início da X-Tech. E aí nasce a X-Tech, que nasce como M-Shop, né? Então era o quê? Era um produto da minha agência, que era Marketing Shop, e aí nasce a X-Tech. E aí ali, cara, foi onde eu pude radicalizar todo o conhecimento de venda, de publicidade, de construção de marca que eu tive. Eu ainda era um cara muito avesso, muito distante do digital. E aí, long story short, a X-Tech começa, como todo empreendimento, com altos e baixos, várias histórias interessantes. Um time muito jovem, fundadores muito jovens, a gente bootstrap sem dinheiro. Quando era isso? Que ano? 2014. 13, 14. E aí a gente vai, lança a X-Tech oficialmente em 2015. Em dezembro de 14, a gente lança ela a mercado numa feira do empreendedor do Sebrae no Rio de Janeiro. Fevereiro de 2015, a gente vem para um stand em São Paulo. E ali eu lembro do momento da gente na feira, com 80 mil pessoas, na Feira do Empreendedor de São Paulo é gigante. Eu lembro da minha ambição sendo renovada. Eu lembro de eu olhando e falando, cara, o mundo é muito maior do que o bairro que eu fui criado. E ali eu tomo noção dessa percepção, muda a minha percepção, minha ambição é renovada, e começa ali o pessoal do Buscapé, Thiago Rotonto, conhece a gente, o Thiago Bispo, abraçam a ideia e começam a falar da X-Tech para todo o mercado de e-commerce que naquele momento acontecia em São Paulo, numa pequena roda, que era entre e-commerce Brasil, que nascia ali, né, que estava acontecendo, Internet Innovation e e-commerce School. E CameraNet. Esse era o mercado de e-commerce do Brasil. E aí eu sou inserido nesse universo. E aí a gente cresce a X-Tech exponencialmente. A gente sai na época, e aí entra a educação na minha vida, sem dinheiro para fazer campanhas e stands mirabolantes. A forma que eu tinha de entrar nos eventos, que era onde estava o público mais qualificado do e-commerce brasileiro, era como palestrante. Então eu começo a minha vida na educação fazendo palestra. Empresa, é isso aí. Na época eu produzia algum conteúdo na internet, mas era muito pouco. Com as palestras eu falei, pô, eu preciso dar continuidade no conteúdo que eu entreguei pro cara. E aí eu começo com o Instagram, começo com rede social, e aí o negócio vai chegando na minha vida esse propósito da educação. Só que nasce a educação como canal de aquisição. 3 anos a gente transacionou 547 milhões.
A Vetex, na época, era uma grande promessa ainda, uma empresa que nem brequivava. Na época, eu lembro, a Vetex tinha acabado de pegar um empréstimo do BNDES de tecnologia e inovação e tinha vivido o momento da entrada da Riverwood, da saída da Naspers e entrada da Riverwood, naquele momento. E eles compram a loja integrada. E aí aquilo me deu um nível de competição bizarro. E aí eu lembro de meu irmão, eu ser visto no mercado como o louco, o garoto que estava enfrentando a Vetex, que estava indo para cima, e a gente pegava stand do lado, e aí já tinham 2, 3 mil clientes. Então a gente era aquela empresa que você não estava preocupado. Você tirava 10 mil reais dela e o resto você queria botar para fogo no mercado. E aí começa o papo com o Mariano, que durou 1 ano, pra gente ser adquirido por eles e se juntar com a loja integrada. E aí, cara, foi assim, gosto de sempre reconhecer o Mariano e o Geraldo. Eles viram em mim o que talvez nem eu enxergava, a disposição, a energia, o potencial, a vontade e essa característica de soft skill de pessoas, de comunicação, para reverberar o mercado de e-commerce. Então, naquele momento, a gente consegue chegar no denominador. A Vetex valia 130 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. Eu entro na companhia como sócio, recebo uma parte em grana, mas entro como sócio da companhia com a maior parte. E me jogo no universo de, o Mariano sempre muito provocador, de ser referência e voz, dos sócios da Vetex serem referências do mercado. E aí eu me jogo nesse universo de cabeça, de palestra, produção de conteúdo para internet, blog, podcast, isso em 2018. 17, 18. E aí eu lanço o livro. E o livro, ele calhou de ser no ano que a gente trouxe o Barack Obama. Então meio que juntou tudo. Juntou a história do M&A, de eu estar vendendo a empresa, eu ter sido... ter saído minha história na edição da Forbes Under 30, com o lançamento do livro, com a gente trazer o Barack Obama pro Brasil, com eu começar no quadro do Hulk no Mandando Bem. Então, assim... Deu tudo certo. Cara, eu tinha autoridade até então. Ali eu passei até a audiência. E aí, vamos pegando esse ponto... E nasce o G4. No mesmo ano, nasce o G4. E aí, entrando um pouquinho no que você faz muito bem hoje, com toda essa história... Me parece que há uma busca hoje no mercado de transformação digital, que é onde a gente foca muito aqui, que são empresas que têm legado, que estão buscando se transformar. Sei que você está na C&A, por exemplo, né? E que precisam desse skill, que é um skill de uma cabeça mais empreendedora, uma cabeça digital que pensa mais rápido, que pensa diferente, que acha alguns atalhos. Você provavelmente tem esse mindset no G4, acho que parte do que o G4 trabalha é isso. Fala um pouquinho como é que tem sido essa experiência de levar esse know-how, levar essa competência via G4 ou via advisor, que você é de algumas empresas. Como é que isso tem mudado a agenda de transformação digital das empresas? Cara, você falou a palavra que representa para mim, Alfredo, transformação digital. Transformação digital não é sobre tecnologia. Transformação digital é sobre uma agenda. É você ter uma agenda, né? Então, quando você olha uma marca, você consegue facilmente, na forma que a empresa se comunica, na forma que os funcionários se relacionam com a empresa, você entende o que é uma empresa nativa digital de uma empresa que não é nativa digital, né? E a palavra, para mim, que pode e que deve ser centro dessa transformação, porque eu vejo que a transformação ela é como um tsunami. Ela normalmente é imparável. Quando ela começa, ela é imparável. Você começa e não termina. Exato. E ela tem que ter esse impulso. Ela tem que ter esse impacto. Legal esse conceito. Né? Então ela é um impacto que vai levando a transformação em todas as pontas. Agora, esse começo pode ser um começo assim ou pode ser mais de intensidade. Exatamente. E se for mais de intensidade, ela vai chegar mais longe. Perfeito. Então, é o que a gente fala o seguinte. A gente tem que fazer na nossa empresa, quando a gente quer transformar ela digitalmente, uma disrupção digital. Não dá para querer ir mudando. Não dá para querer ir adaptando. Não dá para, não, vou criar um labs aqui. Não. A tecnologia é a ferramenta da empresa inteira. A empresa inteira... Aqui no núcleo, lá dentro. Você tem que inverter a ordem das coisas. Não adianta você ter um conselho que não pense digital, que não entende digital.
Porque muitas das novas oportunidades são criadas a partir de ferramentas que já existem, não o contrário. Então, o que torna isso possível, tá? É aquele oxigênio da cultura. O que é o oxigênio da cultura para mim? A comunicação. Como assim? A comunicação, ela é responsável por 80% da performance de uma empresa. Uhum. A Vetex mudou muito quando ela fez um curso da Vanto Group, da Olga, que ela juntou os 44 líderes e fez com que todos os 44 líderes alinhassem a sua comunicação. Aonde os 44 líderes soubessem exatamente qual era o futuro declarado da Vetex, para onde a gente estava indo, quais eram as premissas, quais eram as condições satisfatórias. E eu tive o prazer de aprender isso lá, eu era um dos 44 que estava nessa imersão de uma semana, e eu simplesmente consegui reverberar isso para os lugares que eu tinha acesso, para o meu canal no Instagram, para os meus canais de podcast, etc. Então, cara, a comunicação hoje é a falha de muitas empresas. Por quê? Porque hoje não é igual antigamente, que eu trabalhava pro Edu e aí eu tinha uma vez na semana de chance para falar com o Edu. Então a informação ela ficava muito mais contida durante muito mais tempo. Hoje não. Hoje eu tô falando com o Edu todo dia no WhatsApp. Então, às vezes, dependendo do que eu falo pro Edu, ele muda a opinião dele, ele muda a decisão dele, ele muda... Então, a intensidade e o número de links de comunicação das empresas hoje é absurdo. Então, se você tiver um time que não sabe se comunicar, você vai mais perder tempo e ter distração do que ter foco. E as intensidades falam em idiomas diferentes. Exato. Tem time que só fala por Slack, tem time que só fala por WhatsApp. Exato. Tem time que... E podem fazer esse teste na empresa de vocês. Quando você fala uma coisa pra alguém que você fala assim, entendeu? E a pessoa fala assim, entendi. Se você mandar ela repetir, você vai ver que ela não entendeu. Ela, primeira vez, ela compreendeu. Ela assim, cara, é do jeito que eu quero entender. Não é o que você tá me falando, é como eu entendi. Essa é a primeira vez. Aí você vai fazer, em média, 4 a 6 vezes. Até ter 100% de alinhamento. Cara, coloca isso no dia a dia. Ou seja, imagina o tamanho de telefone sem fio que são nas empresas. Quando você fala um negócio pro teu diretor, pro teu CEO, ele fala assim, tá, entendi, pode deixar. Aí ele desce dali, já bota o viés dele. E as pessoas não gostam de redundância, né? Quando você... Eu sou um cara que defende redundância. Que eu acho que redundância é importante em comunicação. A repetição, né? É fundamental, é o que cria influência. Tem gente que... Oh, pô, você já falou isso. Eu sei. É consistência. É. Mas eu falo isso em muita empresa. Eu vou falar um negócio agora meio polêmico aqui nesse podcast. As empresas têm que parar de achar que convenção treina alguém. Porque a palavra treino é sobre repetição. É muito bom ponto isso, porque... Então, não, a gente treina o nosso time aqui, Alfredo, a gente faz convenção. Pô, a gente queria te trazer pra treinar o nosso time. Eu falei, irmão, eu vou falar pro cara, eu não vou treinar ele. Eu posso moldar o mindset dele, eu posso provocar ele, oxigenar, direcionar são outros verbos, ele, né? trazer ele pro engajamento, mas treinar é sobre... O verbo é outro. Exatamente. Repetir. E a consistência, acho que tem essa questão da comunicação, mas também tem um alinhamento muito profundo de ferramentas, de processos, do modelo de gestão que te permitem fazer o que você está falando acontecer na prática. Porque às vezes também você vê muitas vezes na organização você falando, um CEO, uma liderança falando, mas isso é totalmente o oposto que acontece na prática com as burocracias, os porque processos às vezes internos, o cara é o e tudo CEO, mais. Mas na hora de olhar para o operacional não tem uma conexão. Exatamente. Não tem uma agenda. Aí a gente cai na Aí palavra que o Edu falou que é agenda. Cara, a agenda é algo muito importante. Eu vejo hoje as pessoas falando assim, não, porque o marketing é agenda. É a tua agenda recorrente, é a tua agenda sazonal e as suas campanhas. É agenda. É como você constrói essa agenda. Mas aí você tocou num ponto, e assim, eu trabalhei 15 anos da minha vida com educação corporativa, saí disso, mas era uma educação corporativa mais no mundo acadêmico. Saí disso vai fazer quase 10 anos porque me desencantei com a maneira com que as escolas formais estavam tratando o executivo. E eu falo ainda, né, que isso não é um problema só do Brasil, né? Quando os executivos começaram a fazer Singularity University ao invés de Stanford, pagando mais caro por isso, falei, tem alguma coisa errada, né? Peraí. As pessoas estão indo para Singularity, não estão indo para Stanford, e Singularity nem universidade né, para se desenvolver, falei, tem uma disrupção acontecendo na educação. E quando eu vejo o sucesso do G4 e de outras iniciativas de educação, são iniciativas muito mais informais,
muito mais práticas, muito mais que trabalha a cabeça do indivíduo do que necessariamente rituais formais, fico mais convencido ainda de que a educação mudou de fato. Eu acho que o que muda muito na educação hoje foi que quando você é colocado no colégio, você normalmente não escolhe. É o teu pai que escolhe para você. Normalmente, quando você escolhe uma faculdade, você é super influenciado por onde você estuda, pelos teus amigos, etc. Só que desse momento em diante, e como a comunicação hoje traz conhecimento muito mais cedo, hoje um cara de 16 anos tem uma loja de dropship, ou seja, ele é o importador que vende da China direto para o Brasil. Isso era inviável na nossa fase. Né? Era inviável na nossa ideia. A gente, quando ia abrir um negócio, a gente fazia uma logo, comprava um domínio, criava um cartão de visita, pagava alguém para fazer o nosso site e contratava um contador antes de fazer a primeira venda. Hoje o cara vai contratar um contador e já vende 100 mil por mês. Então são mudanças de gerações. E aí quando você vai para esse ponto da educação, a educação ela descentralizou. Então o professor virou instituição. O professor começou a ter Instagram, o professor começou a ter LinkedIn, o professor começou a virar canal de aquisição para a escola. Só que muitos o que fizeram? Eu não preciso mais de escola. Eu vou criar o meu próprio. E aí vem Hotmart, e aí vem toda essa era de conteúdo que democratiza esse acontecimento. E aí hoje você tem as pessoas escolhendo com o que elas querem aprender, pô. Então eu vou escolher entre Stanford, Harvard ou Singularity. Cara, eu vou ver quem é o meu professor. E os títulos, né? Os títulos são coisas das gerações passadas, né? Quer dizer, onde você estudou? Santos Anjos. Não tô falando você, mas a gente pergunta para as pessoas. Isso acabou. Isso acabou. Acho que a pergunta de aonde você estudou agora é, cara, o que você fez? A gente não pergunta nem mais o que a pessoa, aonde ela trabalhava, aonde ela trabalha. A gente pergunta, cara, qual é o teu último case? É isso aí. O que você fez? As entrevistas hoje... Pergunta mudou, né? É sobre isso. Eu tava entrevistando uma mulher incrível que tá numa varejista de moda pra uma outra varejista de moda, mas assim, aqui é varejão e aqui é prêmio. E quando eu tava conversando com ela, eu falei assim, eu quero que tu traga a agenda do varejão pra criar comunidade no premium. A única diferença é que aqui você tem que fazer um evento na porta da loja com um cara gritando pra mais gente ouvir. Aqui você tem que fazer um evento pra levar 50 pessoas pro cara ter relação com a marca. Mas a agenda de quantidade de iniciativa, eu preciso trazer esse volume pra cá. E a minha conversa com ela foi, cara, não importa onde você tá e qual o nome do cargo. Qual foram as últimas 5 iniciativas que você construiu aí dentro? Quais foram ideias suas? Quais você tirou do papel executor? Então, muda muito. E é legal, assim, aqui a gente tem abordado muito o papel das grandes empresas, né? Do desafio das grandes empresas numa transformação digital. E o que é legal, até a gente estava falando um pouco antes, o quanto elas aprenderam nessa atitude mais raiz de empreendedorismo durante a pandemia, de que uma transformação digital, colocar um WhatsApp na mão do vendedor, é uma prática de um pequeno negócio que está lá no dia a dia com essa mente inquieta, que é o que você está falando aqui, né? Então, tudo é muito sobre atitude. E aí, assim, a gente vê o pequeno e o médio também falando, putz, mas por onde eu começo que eu estou vendo as grandes também contratando grandes plataformas ou tendo processos muito complexos, eu não tenho grana para entrar numa plataforma e tal. O que você tem visto, assim, de práticas desses pequenos e médios que têm movimentado, porque é muito sobre atitude, se virar nos 30, e que pode estar influenciando também esse grande e vice-versa, né? Assim, cara, eu acho que esse intercâmbio intelectual está acontecendo no momento muito. E eu levo essa agenda pro Paulo lá na CA, pro Bros, pra galera, que é, cara, a gente não tem que querer saber como a Riachuelo tá fazendo. A gente tem que querer saber como a Sabrina Nunes, na lojinha de moda dela, com 40 funcionárias, vende 5 milhões. A gente tem que aprender com o pequeno, a gente tem que parar de achar, e eu acho que o mundo tá muito bem alinhado a isso, parar de achar que a gente só tem que aprender com quem já chegou lá, ou com quem é grande. A gente tem que aprender com o cara que tá fazendo com menos. Então, assim, eu tenho muito essa provocação. Lá eu falo muito sempre, cara, o cara que vende cupom, o cara investe 30 mil, vende 300. Porra, será que o nosso cara de ads aqui tá com 30 mil? Ah, não, mas é porque o cara tá com desconto. Tá, mas então dá o mesmo desconto pro cara e vê se ele sabe operar a ferramenta de criativo que é hoje investir em anúncio na internet, igual ao cara. Então, assim, a mente tem que abrir em relação a isso.
Eu acho que as empresas hoje estão com essa mente aberta, então você vê muita empresa grande comprando empresa pequena, fazendo joint venture, investindo para poder ter mais acesso, ter mais proximidade. Então, acho que esse movimento, esse intercâmbio intelectual está acontecendo. Agora, quando você fala sobre disrupção, sobre transformação digital, eu vejo que você tem que ter micro-iniciativas. Então, cara, para mim é uma grande lição que eu aprendi na Vetex e que eu carrego para tudo que eu faço hoje, que é toda iniciativa ter 4 estágios, que é o de descoberta, o de aceleração, de crescimento e de escala. Então, isso faz com que você entenda o que eu estou fazendo que está nesse nível de maturidade, o que eu estou fazendo que está nesse, o que eu estou fazendo que está nesse, e aí você tem, voltamos à palavra do Edu, você tem uma agenda para poder seguir e fazer aquilo acontecer. Porque o que muitas vezes acontece é que você entra nessa de descoberta e aprendizado, não deu certo, põe na gaveta, tchau, e nem olha para aquele aprendizado de como que você vai melhorar para testar de novo. E às vezes não deu certo naquele momento. Naquele momento, naquela exatamente. estrutura, naquela situação. Alfredo, nessa agenda das médias e pequenas, a gente, há alguns anos, começou a falar das chamadas DNBs, das Digital Native Brands, né? DNVBs. Como é que você vê espaço para que elas caminhem mais do que elas já caminharam? Porque a grande discussão delas é que, por elas serem nativas digitais e serem empresas que avançam o varejo, elas muitas vezes não estão no físico, algumas já foram para o físico, né? Você pega o mesmo modelo Amaro, que é um modelo que nasceu meio digital, meio guide, hoje é um varejo físico. Só né? explicando o que é DNVB, né? Que são as empresas são digitais empresas nativas digitais de marca. Digital Native e Vertical Brands. Isso, exatamente. Que são marcas que nasceram no mundo digital e que muitas, como eu coloquei, acabaram por um entendimento de mercado. Acho que a Amaro é um bom exemplo, entendendo que precisariam se tornar físicas. No segmento de imóveis é um bom exemplo também. Westwing e Mobly também são empresas que nasceram digitais puras e que entenderam em algum momento que precisariam abrir loja, né? Como é que é a tua visão disso? Quer dizer, tem espaço para cosméticos, né? Estou no Conselho do Boticário há alguns anos. A gente olha um movimento grande de empresas desse segmento, moda, né? Que foi o exemplo que você citou. Até onde vai esse movimento? A gente já viu o pico dele ou você acha que vai crescer mais? Acho que vai crescer mais. Acho que o que a gente tem que pensar aqui é que a barreira de criar uma marca hoje, de criar um negócio, de criar um produto, diminuiu. Então, hoje você tem uma barreira de entrada para o cara começar a fazer uma linha de skincare baixa. Tanto importada quanto nacional, você tem esse universo de private label muito forte na indústria. Então, a indústria ela vem buscando diversificar os seus produtores, porque as indústrias, principalmente no Brasil, era tudo muito concentrado. Então, era muito comum você, numa indústria, o cara falar assim, 70% do meu faturamento é da empresa tal. Então, você tinha muita indústria que o faturamento era muito concentrado, 70%, 80%. Hoje, as indústrias já estão fazendo diferente. Hoje, você já vê a indústria investindo dinheiro, subsidiando o influenciador para fazer. Por quê? Porque ela quer colocar o cliente com, no máximo, 30% da produção dela. Então, isso a DNVB é um movimento da indústria cada vez mais investindo em tecnologia, cada vez mais investindo em comercial, em estrutura, para diminuir essa barreira de entrada e tornar viável vários negócios estarem plugados naquela mesma indústria. Então, eu vejo isso acontecer, assim, muito no mercado de beleza, de cosméticos, tem acontecido muito, muito. E muitas por influenciadoras, então, né? Que aí vem o outro lado. Né? Quando o cara queria criar uma marca, né? A nossa geração era muito assim, o cara criava uma marca, mas ele depois tinha que ter o dinheiro para botar na Globo, para contratar um artista, para não sei o que lá. Hoje, ele pode, na verdade, pegar o produto dele. Então, ele produziu lá 10 mil frascos. Ele pode falar, cara, eu vou pegar 1.000 e vou mandar 1.000 para micro-influenciadores. E ele vai ter 1.000 pessoas consumindo o produto dele e falando do produto dele. Então, é um início que antigamente não existia. Você não tinha como. Você ficava na dependência de entrar dentro do mercado, conseguir entrar numa rede de farmácia. Hoje não. Hoje tu sobe um site, hoje tu bota no marketplace. Então, construir essa autoridade, construir todo o processo. Quer dizer, marca eu faço via uma autoridade influencer
E canal eu faço via digital. Via Marketplace, via que você tem acesso. Hoje em dia acesso você também tem acesso. Você não precisa ter uma rede de distribuição, que é um negócio caro, e você não tem que ter a mídia, que é um negócio caro. Tudo isso são barreiras de entrada em cada uma das verticais do negócio. Operação, produção, marketing, etc. Ou seja, tem uma avenida de crescimento possível. E aí, isso. cara, a gente hoje tem que levar em consideração que o Brasil, ele é acima, se eu não me engano, esse ano ele passou a China no marketing de influência. Então, assim, se a gente olha a DNVB, marketing de influência, que é e eu vou te falar, quando a empresa cresce, quando ela cruza um estágio, Super Coffee, Bold, Desinchar, o grande lucro dela não vem mais do online. O online, ele gera o desejo e abre as portas para o físico querer aquele produto ali. É outro papel, E aí, meu amigo, quando essas empresas, Gummy Hair, Super Coffee, Bold, começam a estar em 10 mil, 15 mil, 20 mil pontos de venda, com a força que ela já nasceu do digital, o produto chega na gôndola vendendo. É o case Kardashian nos Estados Unidos, um negócio que virou bilionário em dólar. Não, o Brasil já tem Desinchar, Bold, Super Coffee. São empresas com menos de 5 anos que já faturam mais de 150, 200 milhões por ano, com margem acima de 30% última linha. A lógica... Tem negócio de 1 bilhão do varejo que não deixa... Perfeito. 30 milhões de última linha. Fatura mais, mas não deixa igual. Exato. O cara fatura 1 bi e tem 3% de última linha. Os caras estão faturando 100. E no final, quando você tem que avaliar negócio, você tem que avaliar a última linha. Claro. Você não tem que avaliar o montante. Essa é a nova lógica dos canais, que mudou tudo. Varejo que é indústria que é varejo, e a gente mistura tudo. E até aproveitando, assim, acho que você tem um conhecimento muito profundo sobre justamente essas novas técnicas, táticas de venda e tudo mais. E a gente vê a questão do site em si perdendo força. A gente está falando do alternative commerce, né? Da venda por qualquer canal, por TikTok ou pelas influências, micro-influenciadores que têm crescido muito, né? Que você tem visto aí, assim? Vamos falar um pouquinho de novas, porque às vezes as pessoas ficam olhando só no e-commerce, mas o e-commerce essa nova geração Z não está querendo comprar mais no e-commerce, ela está querendo comprar no TikTok e outras plataformas. Você tem visto aí que você coloca o seu olhar de seus 10 centavos aí de futuro dessas novas tecnologias de comércio eletrônico? Cara, muito boa pergunta. Isso realmente está acontecendo. Na C&A a gente vê o WhatsApp tendo um protagonismo gigante. O Paulo fala para mim a melhor frase de 2023, que ele fala o varejo todo, né, do estilo da C&A estava caminhando para um varejo low touch. Um varejo, cara, o jogo é produto, é botar produto, é não ter atendimento, é e-commerce e tal. E de repente a gente viu que se a gente fala com o cliente, sobe em 5, 6 vezes nosso ticket médio. Então ele fala, conversou, vendeu mais, né? Então isso muda a premissa que o varejo, o grande Conversa é uma alavanca magazine, de conversão. Exatamente, estava olhando, assim, low touch, vamos empoderar o cliente, vamos autonomia, e o cara é carente, se eu falar com ele, vende mais. Muda a premissa de tudo. Então, volta o balcãozinho, né? O varejo de balcão. Exato. Então, quando você olha isso, né? E aí o e-commerce, assim como todos os canais, na minha humilde opinião, o canal ele não existe mais. O canal ele é uma ferramenta que você tem que olhar para a jornada do seu cliente e falar qual o papel do canal na jornada do meu cliente. Então, o e-commerce. O e-commerce ele tem um papel muito importante na jornada de troca, que é o cara não gostar de um produto e ele, poder ir lá no e-commerce, falar com a marca e poder, às vezes, a marca já falar, olha, me bota no correio que eu já te dou um crédito aqui e tal. O e-commerce funciona muito bem para criar interesse. Então, você vai fazer um anúncio na TV, o cara ia até a tua loja para ver o que você tem. É uma grande vitrine, né? Ele entra no teu site do sofá e vê o que você tem e vai ter mais vontade de ir na tua loja. Então, você melhora a tua conversão de um canal para o outro. O cliente para ver se tem o tamanho dele, para ver se tem disponibilidade. Então, olha quantos papéis o e-commerce tem. Aí, esse é um primeiro layer na minha camada estratégica que eu imagino, que eu avalio canais. O segundo layer é o que eu vou fazer para adquirir o meu cliente. É completamente diferente do que eu preciso fazer para manter o meu cliente. As marcas hoje colocam tudo isso no mesmo pote, que é um negócio que eu falo na minha aula do G4, que é para de chamar todo mundo de cliente. Você tem que chamar de cliente A, cliente B, cliente C, cliente D. Não dá para você pensar
que é a mesma marca, a mesma percepção, a mesma empresa, a mesma oferta para todo mundo. Tem quem prefira desconto em porcentagem, tem quem prefira desconto em valor fixo. Tem o cara que dá mais valor para frete grátis. Você tem que ter inteligência, e aí entra a transformação digital, aí entra o poder do digital, que é exatamente, que na minha opinião, a inteligência artificial vai colocar esse jogo em outro nível, porque nos últimos 10 anos, dado era um patrimônio que você se vangloriava por ter, e não por usar. Então, eu tenho dado, eu tenho dashboard, eu tenho big data, eu tenho não sei o que lá. Tá, mas faz aí um corte de uma base de negócio que responde o WhatsApp às 8 da manhã. Então, veja bem, eu preciso ver porque a integração do meu CRM... Não. Então, sempre na hora de um acionável, a transformação digital falhava. O dado, ele ficava como um patrimônio. Tá lá, mas você não tangibiliza. Cara, a inteligência artificial vem para quebrar, sim, destroçar, fragmentar esse conceito e você começar a ter acionável de você virar para a inteligência artificial e falar, cara, pega aquela minha base de clientes que comprou em 2022 e eu quero saber todo mundo que fez compra 8 horas da noite. E a inteligência artificial vai ter tecnologia para ir ali dentro daquela informação e falar, cara, esse grupo aqui. Sabe o que você pode fazer? Você podia mandar um e-mail para esse cara com um cupom exclusivo para 8 horas da noite. E ainda mais o potencial depois que você junta com um dado comportamental, o que ele fez ainda depois. Não, e aí vai. Por isso que eu falo. O ICP, persona, tão importante. Canal para minha ferramenta, as marcas têm que ter estratégias para adquirir clientes diferentes, para reter os clientes. E a gente tem que ter empresas que tenham consumidores e não compradores. Esse, para mim, é um grande desafio. Porque o cara comprar o teu produto não faz dele um cara que vai te indicar, que vai postar, que vai ajudar você a melhorar. O transacional versus o relacional, né? Exato. Comprador, Perfeito. ele só transaciona, consumidor se relaciona. Então, o cara tem que relacionar, tem que consumir, o cara tem que usar o teu produto. Voltamos na DNVB. Por que as DNVBs são tão poderosas? Porque os caras compram para consumir. O Super Coffee... São love brands, né? O Bruninho me ensinou isso. Eu aprendi com ele isso. Eu chamo de rede de influência. Que ele foi nosso aluno quando ele faturava 8 milhões. Hoje ele fatura 200. E na época eu falava com ele... O Bruno é da Super Coffee. E eu falava pra ele, Bruninho, por que tu não começa a contratar umas meninas grandes e tal? Ele falou, Fredo, se o nutricionista e o personal não conhecer meu produto, não adianta, porque eu vou jogar, vai muita gente conhecer e muita gente querer, e posso até vender. Mas o cara, na hora de usar, ele vai perguntar para o nutricionista, conhece o Super Coffee? Não, nunca ouvi falar. Criou objeção de uso. Exatamente. Vai virar pro personal e falar, comprei aquele Super Coffee, vou começar a tomar. Eu tomo o Ultra Coffee. Melhor tomar esse. Por mais que o cara comprou, comunidade, ele não vai usar. Né? O senso de comunidade. Entendeu? E a gente tem que parar pra pensar. A maioria dos produtos que a gente compra são descartáveis, são baratos. Quantas coisas você comprou e nunca usou? Quantas coisas você comprou e nunca usou? Todo mundo. Então, o que faz você comprar é um sentimento diferente do que faz você usar. E usar é o que vai fazer você postar a marca, defender ela no grupo de amigo, indicar no grupo de E é o que WhatsApp. vai gerar o LTV. Né? Sem LTV, uma marca não se sustenta. É isso. Fala o que é LTV. É o valor do cliente no tempo. Né? É o que faz o cliente deixar de ser uma transação, né? E virar N transações com margem, com rentabilidade. E que normalmente você corta ali um período de tempo para poder fazer essa... É tal do... Não é mais só um funil, né? É um grande looping de relacionamento completo. Eu gosto de falar pro meu time o seguinte, o funil, ele te ajuda, ele é o Waze. A jornada do cliente é a estrada. Entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Então, cara, olha pro comportamento. Olha pro comportamento. O comportamento do cliente não é onde a atenção não é onde ele tá, é onde a atenção dele tá. Então, eu tenho uma porrada de cliente que passa no aeroporto. Mas a atenção do meu cliente executivo empresário no aeroporto não é olhar painel, é mexer no telefone, é estar no computador. Então você começa a tomar decisões de comunicação contextualizadas. Adianta eu querer botar informação na mídia ali? Não. Eu posso botar minha marca para o cara bater, mas eu tenho que entender que o papel daquela mídia, daquele canal, vai ser de lembrar o cara que eu existo. E aí você começa a tomar a decisão de eu preciso fazer mídia onde não existe, onde eu não tenho cliente, que é quando eu chamo de você está aumentando a tua bolha, e eu preciso fazer mídia onde está o meu cliente. E o varejo é isso. O varejo é frequência. Você
conversa com qualquer cara raiz de varejo, o Edu, Quiroga, qualquer cara raiz. Cara, o varejo é sobre frequência. Não é sobre eu mostrar para 10 milhões de pessoas. É sobre eu mapear 1 milhão de pessoas e ficar falando com elas todo dia, lembrando elas todo dia. E o que você acha que muda nas empresas tradicionais para esse olhar de contextualização e não um olhar só de canal, de funil tradicional? Conflito de áreas. Silos. Conflito de áreas. Então, a área de CRM não se comunica direito com a área de marketing ou tem interesses em comum, e aí elas não têm OKRs, e aí você começa a ter vários silos nas empresas. E aí você tem muita dificuldade, muito problema, porque as áreas estão vendo o delas e não estão vendo o cliente. Fredo, a gente está chegando... Passou muito rápido, nossa, mas enfim. Queria que você abordasse um ponto no final, que eu acho que você é um cara que vai contribuir muito nisso, que é uma reflexão que a gente sempre tenta trazer aqui, esse mundo digital, e que tem muito para acontecer ainda, e acho que ele traz reflexões sobre skills, sobre competência, que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, muita gente que está no Digital Backstage está aqui para entender e se desenvolver para esse mundo digital. Que competências, assim, 3, vamos pensar em 3, que vem à tua cabeça diferentes, né? Não as óbvias, né, que a gente sabe. Você entende que hoje um executivo, um empreendedor, alguém que está nesse mundo digital precisaria ter para ter sucesso? Quer dizer, você, nessa trajetória incrível que você construiu aí, o que vem na tua cabeça como skills importantes para esse mundo digital? Cara, vou tentar te falar algumas coisas que me vêm à cabeça que eu acho importante que podem se confundir com skills. Uma que eu vivi na Vetex, eu vi o Mariano trazendo isso até para a prova que as pessoas fazem para entrar na companhia, que é raciocínio lógico. Digitar rápido, ele muda, você tem que ter um entendimento das coisas na frente dos outros. E isso se treina, né? Para quem não tem, claro que você pode ter mais ou menos. Você treina, é igual fazer exercício, é igual o cara que faz aquele negócio do voodoo, sudoku, do númerozinho e tal. Cubo mágico. Você treina isso, e isso, cara, vai fazer muita diferença, porque é o que eu ensino na minha aula. Eu sempre faço a pergunta brincando, eu falo, Super Coffee é um negócio de quê? Café. Aí a galera fala, autoestima, energia. Olha como a nossa mente ela não está treinada a desconstruir para entender o racional por trás daquilo. A engenharia por trás daquilo. Super Coffee é um negócio de influência. Se ele vender café, produto, cápsula, mastigável, é um negócio de influência. Ele construiu uma rede de influência de pessoas que querem performar mais. Mas qual é o ativo? A influência? A Amazon é um negócio de quê? Logística. Casas Bahia é financeiro. Então, assim, você precisa saber qual é o teu verdadeiro negócio. Cara, só que você tem que ver isso em tudo. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu vejo a Virgínia fazendo uma campanha daquela de 70% de desconto, uma live em janeiro, quando ninguém estava fazendo nada, o varejo estava vivendo a ressaca do final de ano. Ninguém estava fazendo nada, nenhuma campanha, nenhum evento. E aí a Virgínia vai e faz uma grande live, né, e vende 15 milhões de reais e tal. Aí você fala assim, qual é o racional? Aí entra a lógica, qual é o racional daquilo? Já sei. Ela está adquirindo cliente barato em janeiro, porque agora ela tem 11 meses para construir a LTV com aquele cliente. E ela faz o quê? Em março, pós-carnaval, já lança a nova base dela. Ela foi dela. No inverno do CAC, né, de um custo de aquisição barato, para depois... a pau. É isso aí. É exatamente isso. Aí, isso aqui é estratégia. Ela pode nem saber, mas é estratégia. Tem racional. Então, esse raciocínio lógico vai fazer muita diferença. Então, esse é um ponto, perfeito. Segundo ponto, comunicação. Você trouxe claramente. Cara, tem que saber escrever, tem que saber mandar áudio, tem que saber... não tô falando de ter vergonha. Que no teu caso foi o teu grande motor de sucesso. Foi meu grande motor de sucesso. Eu acho que 2 motores, quando eu olho pra minha história, foi primeiro disposição. Isso, energia. Cara, né? Eu desafio qualquer um. Você viu lá, eu gravei 30 podcasts em 3 dias em Nova York. Eu fazia acontecer, eu tentava chamar a galera. Bem, disposto. E a minha mulher falou, cara, não é possível. Eu falei, é o Super Coffee. Eu falei, é o Super Coffee. Mas a disposição, cara, eu antes da pandemia fazia 156 voos por ano de evento, de palestra. Então, assim, o pessoal do Buscapé falava assim, o Alfredo é um sombra. Você tá no evento, quando você olha pra trás, ele tá também. E aí você sai dali, vai pro escritório, ele tá lá numa reunião. Então, é a disposição. E o segundo é a comunicação. Essa facilidade de transcrever. O Paulo da CA fala, cara, você fala pro CEO e fala pro funcionário.
essa tua capacidade. 3 coisas legais: raciocínio lógico, disposição e comunicação. E disposição, acho que não tem só uma disposição, você tá falando física, ativa e tudo mais, Não, mas tá eu acho que é esse open mind, assim, de tipo, meu, tô aqui, tô ali, vou lá, jogo junto, jogo Humildade qualquer intelectual, jogo. cara. Humildade É isso intelectual. aí, Acho que é isso aí. isso é importante. Eu ficaria com essas duas, e aí se eu fosse falar uma terceira, pra fechar, então, primeiro... Não, você falou raciocínio raciocínio lógico, lógico. comunicação, Não, a disposição acho que é mais minha. Sim, Vou mais botar, sua. vou botar um terceiro aqui que eu acho que é importante, que é dados. É saber criar atribuição, saber criar mensuração. Então, eu falo isso pra galera. Eu falo, cara, o pessoal fala assim, não, porque palestra... Eu falei, palestra é canal de CAC negativo. Não, CAC negativo não existe. Eu ganho 50 mil hoje pra subir num palco pra vender G4. Como eu ganhava 10 mil lá atrás pra subir no palco e vender X-Tech. Então depende da ótica que você vê e como você constrói. Agora, como é que eu mensuro isso? E aí aquela coisa do, não, mas isso aqui não é mensurável. Não, até panfletar é mensurável. Cabe você ter técnicas para criar a mensuração. Então, agora, se vale a pena ou não, se a mensuração ela é 100% ligada ao valor final de venda e você não consegue capturar o valor intangível ali, o impacto que aquilo gera, que aí tem isso, né? Você faz um evento, por exemplo, igual o E-Commerce Brasil, você tem 1 ano. Você tem no mínimo 6 meses para ver se aquele lead vai vender. E aí você tem o lead que veio do evento, você tem o lead que veio antes do evento, mas que o evento foi importante pro cara porque você fez touch point com ele. Quanto você endereça isso? Então, assim, é sobre criatividade de atribuição. Legal. Eu tô empolgada aqui agora, depois desse episódio. Fredo, muito obrigado, cara. Obrigada. E como é que a galera te encontra, né? Instagram fácil, lá, né? diariamente, eu tô compartilhando alguma coisa. Bomba. Meu time, eu gosto de falar hoje em dia pra galera, galera da antiga, fala assim, às vezes tô sentindo falta de você postando, mas assim, o time posta, eu tenho um time super legal com uma estratégia, uma curadoria de conteúdo, e eu também tô sempre compartilhando lá. LinkedIn eu tô cada vez mais presente, é um negócio que eu tenho lá meus 40 mil seguidores e tenho sido cobrado por estar mais presente. Livros, Bora Vender e Bora Varejo, e esse ano com o Nizango Anais, Todos Somos Uma Marca, que eu vou falar de DNVB. Legal. Então, eu trago esse tema pro mercado de uma forma legal. E os podcasts, o Extremos, o Todos Somos Vendedores, tá bom. São alguns lugares. Cara, valeu. Obrigado. Adorei, Obrigadão. obrigada. Tamo Eu e o junto. Didi agradecemos aí, gente. Obrigado, né, Didi? Isso aí, acompanha a gente aqui. Bora em breve pro próximo. teremos Bora mais vender. coisa. Isso aí. Bora vender. Obrigado. Até a próxima.